Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Chovendo um pouco, né? Nós vamos falar sobre a candeia e o alqueire. Então, numa passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 15, ele fala assim: não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas se coloca sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Eu não sei se alguém aqui sabe o que é um alqueire. Aqui, para nós, aqui, um alqueire é uma medida de terra, né, que a gente tem uma... Em São Paulo é 24 mil metros quadrados, 24 mil alguma coisa, e em outros estados são 48, mas não é isso que Jesus está falando, né? Um alqueire também era uma medida de volume. Então você tinha uma vasilha que tinha de 10 a 13 litros e você usava essa vasilha como uma medida de volume para cereais, para vinho, para azeite. Então, quando ele fala assim, não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, é para não se acende uma lanterna, né, uma luminária, e coloca um pote em cima, um vaso em cima, certo? O que vai acontecer? Eu estou acendendo a luz, mas eu estou escondendo a luz. Eu estou privando os outros da luz. Eu sei que tem luz, mas os outros não sabem. Por quê? Porque ela está envolto naquela coisa que eu impedi os outros de verem essa luz. Então ele fala, você coloca essa luz no alto, no candeeiro, que era um suporte que tinha, onde você punha essa candeia e ela iluminava, à medida do possível à época, aquela sala, né? Numa outra passagem fala assim: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Isso está em São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Então, ele estava dizendo o seguinte, que existe o conhecimento, né? Essa luz que a gente traz, que ele trouxe para a gente, e que essa luz tinha que ser mostrada para todo mundo, né? Esse conhecimento tinha que ser passado para todo mundo. E que nada era necessário ficar oculto daquele que queria conhecer, aquele que queria penetrar, né, dentro da luz. Por quê? Porque muitas seitas, religiões tinham a sua área esotérica, né, que era assim restrita apenas aos iniciados, em que o conhecimento era dado apenas aos iniciados. E Jesus estava dizendo assim, olha, é para todo mundo, não é para ficar apenas naqueles que são mais próximos. E esse conhecimento então seria exotérico, seria um conhecimento generalizado, aqueles que queriam compartilhar dele. Numa outra passagem, aí já em São Mateus, no capítulo 13, no versículo 10 a 15, ele fala assim: seus discípulos se aproximando disseram-lhe, por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse, porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse, vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo
que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam e que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os curasse. Bom, na parte do conhecimento, uma parte do conhecimento, uma parte principal do conhecimento, é a comunicação. Como é que eu faço a comunicação? A comunicação se desenvolve assim, eu sou o emissor de uma mensagem, tenho o receptor, que é a outra parte, que é quem vai receber a mensagem, certo? Existe o sinal, que é a mensagem, e existe a compreensão da mensagem. Então, eu trouxe algumas coisas aqui, só para exemplificar. Dá para entender? Todo mundo aqui consegue entender? Mas eu estou transmitindo a mensagem. Vocês estão recebendo, mas não estão compreendendo a mensagem. Vamos melhorar então, vamos, ó. Vou melhorar, peraí. Opa, estava de ponta cabeça. Melhorou? Estão compreendendo? Não? Ainda não? Estava de ponta cabeça, então realmente complica, né? Vamos tornar mais fácil. Pronto. Isadora? Não? Ninguém? Então, vamos mais uma vez tentar, vai. Eu juro que é a última. Não ainda? Ainda não deu nem para desconfiar do que se trata? Então vocês entendem que a mensagem não é só o que a gente transmite, mas também o que o outro entende. Certo? Daquilo que você transmitiu. Quando Jesus falava por parábolas, ele transmitia um conceito generalizado e profundo. Aquele que ficasse no generalizado só ia perceber o generalizado. Certo? Ele não ia ter acesso ao verdadeiro significado da mensagem. Mas, quando ele tinha os discípulos dele, e eles perguntavam, mas por que você fala por parábolas? Porque é o que eles vão conseguir compreender. Por quê? Porque eles são espíritos jovens, eles ainda não estão conscientes o suficiente para aprenderem o verdadeiro significado dessas palavras e dos meus ensinamentos. Mas para vocês que já estão conscientes, eu não falo por parábolas, eu esclareço, eu tiro as suas dúvidas, porque eu estou preparando vocês para quando eu for, vocês transmitirem a boa nova. Então, o conhecimento não é só a comunicação, também é a interpretação daquilo que é transmitido. Porque eu posso pegar superficialmente, eu entro numa sala, eu paro na porta, eu olho lá dentro e falo assim, nossa, captei tudo. Mas eu não entrei, não compreendi os detalhes, as nuances, as sombras, né? As características de cada pessoa, de cada item, de cada objeto que estava ali. Então, eu que parei na porta, só percebi superficialmente o que estava acontecendo. Mas se eu vou mais profundamente, vou adentrando essa sala hipotética e vou percebendo a verdade de cada coisa, o sentido de cada coisa, eu vou formando o quê? Um novo sentido para aquilo tudo que está acontecendo. O Espiritismo não veio trazer nenhuma novidade. Muita gente acha que é novidade, mas não é.
As manifestações espirituais ocorrem desde que o homem estava nas cavernas. Então não é a manifestação espiritual. Também não é a parte científica do porquê que aquilo lá está acontecendo. Porque isso aí você tem também uma parte que fica estudando o fenômeno, certo? Em vez de estudar a parte filosófica, a parte moral, que é o que o Espiritismo realmente traz. Ele traz a parte científica também, ele traz como que aquilo se desenvolve, o motivo daquilo estar acontecendo. Mas traz principalmente a parte filosófica. Porque nós, antes de compreendermos o fenômeno, temos que entender o porquê que aquilo acontece com a gente. Por que está acontecendo com o meu vizinho? Por que está acontecendo com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho? Certo? Então, o conhecimento, ele não fica esperando saber se você quer... eu estou a fim de aprender. Ele vai bater na sua porta. Certo? E você vai interpretá-lo da maneira que você quiser. Superficialmente ou profundamente. Quando uma pessoa vem numa casa espírita, ela busca, muitas vezes, 99% das vezes, ela busca paz de espírito, ela busca um socorro espiritual, ela busca uma cura física, né? Ela busca uma orientação, que às vezes ela está meio perdida no caminho que ela tem que seguir. Isso tudo é conhecimento que ela busca, certo? Mas tudo que ela busca, ela não vai encontrar a partir apenas de uma orientação, apenas de uma palestra, apenas de um passe. Ela vai encontrar a partir do momento que ela se dispõe a buscar o verdadeiro significado da doutrina. Em compreender passo a passo, estudando, não só dando uma pincelada superficial, mas estudando quais são as bases da doutrina. Porque você estando com essas bases fundamentadas, você constrói a resistência necessária para passar por qualquer dificuldade. Você tem a fé e a esperança suficiente para vencer qualquer tribulação. O Espiritismo traz isso. Por isso que Kardec falava: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Segunda coisa, instruí-vos. Compreendam não só o como é feito, mas o porquê e a bondade de Deus por trás disso. Certo? Formar uma nova perspectiva de vida. Formar um novo conceito do que é viver e não apenas sobreviver. Porque às vezes a pessoa está aqui, está achando que a parte material é o suficiente, está achando que a parte social é o suficiente, e está triste, está angustiada, porque aquilo está faltando alguma coisa, não está preenchendo a existência dela com aquilo que é fundamental. Um catedrático chamado Maslow, ele colocou uma pirâmide como um símbolo, e ele colocou assim, na base, as necessidades imediatas da sobrevivência. Depois ele colocou as necessidades para você se desenvolver na sociedade. Depois as necessidades para você ter o seu alcance profissional completo. E por final, a sua realização pessoal. Mas se você colocar o que é uma realização pessoal, o que é o entendimento da realização pessoal? É eu ter todo o poder aquisitivo que eu quiser, eu poder viajar para onde eu quiser, eu poder colocar o meu dinheiro, a minha influência política, a minha influência social
aonde eu quiser? Ou a minha realização pessoal é eu me sentir bem comigo mesmo? Isso eu só consigo a partir do momento em que eu entendo a mensagem de Jesus. E esse entendimento é feito, é construído através da didática que Kardec deixou no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Esses dois livros basilares constroem uma nova perspectiva de vida. Quem falha, quem dá aquelas falseadas, somos nós. Nós é que às vezes não confiamos o suficiente nos ensinamentos e aí seguimos por caminhos equivocados. Mas Deus é tão bom que Ele não deixa de dar, vira à direita aqui de novo que você volta para o caminho certo. Sempre dá uma opção para a gente voltar, redirecionar. Baseado no quê? Baseado no conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, João, papapi, papapá. Sim, se a gente não conhecer, não estudar, não entender o que é a verdade, nós vamos ter o quê? Um monte de misticismo, um monte de superstições, um monte de preceitos vazios, que não significam absolutamente nada. Então, eu conhecendo a doutrina, conhecendo o princípio que os Espíritos trouxeram para esclarecer a mensagem de Jesus, para a gente não mais ficar na parte superficial, mas adentrarmos ao corpo principal, certo? Da doutrina de Jesus, para a gente poder evoluir. E não evoluir, dar um passo para frente e dois para trás, mas evoluir de maneira consistente, a cada dia, fazendo o seu pequeno esforço diário de vencer as suas dificuldades. Uma vez eu estava assistindo um programa de TV e estava lá o Beto Carreiro. E aí o Beto Carreiro, falaram com ele, tal e coisa, ele falou assim, olha, vou dizer uma coisa para você, meu pai sempre dizia, a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. É nas pequenas coisas que a gente tem que prestar atenção. Porque se eu começar a tropeçar em tudo quanto que é pedrinha, eu nunca vou subir a montanha. Então, quando eu falo do ensinamento, da doutrina tal, eu digo para vocês o seguinte, a nossa casa, ela é uma casa que se especializa na parte de ter cursos para que as pessoas entendam a doutrina espírita, para que elas possam compreender melhor. Não é para ficar trabalhando na casa, é para ser o uso próprio, para crescer pessoalmente. Sabe? Se quiser trabalhar na casa, ótimo, maravilha. A casa precisa. Mas o compromisso do trabalho é de cada um. O compromisso de aprender é de cada um. O compromisso de construir um novo futuro a partir desse conhecimento é de cada um. Então, meus amigos, vamos compreender a bondade de Deus que coloca sempre uma oportunidade para a gente seguir em frente, para a gente construir um novo caminho. A partir de março, nós vamos estar voltando com as nossas aulas, nossos cursos de introdução ao Espiritismo, e vamos estar abrindo para vocês a oportunidade de aqueles que estiverem interessados se inscreverem e fazerem parte desse esforço que a gente fala quando está fazendo a subida vibratória. A gente quer fazer evangelização do Brasil. Mas como? Só lendo o trecho evangélico? Não. Compreendendo o que aquele trecho evangélico quer dizer no nosso dia a dia. Compreendendo a doutrina espírita para poder olhar aquilo de uma maneira diferente. Olhar aquilo de uma perspectiva atual. Não uma letra morta, não historinha da carochinha. Certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Uma boa noite para todos.